Cara, você percebe hoje, porque uma relação, não vamos dizer de competição, mas de demonstração de superioridade entre os dois poderes ali? Não existe vácuo de poder. E poder nem sempre você vai ter uma relação, digamos, harmônica, uma relação, digamos, tranquila. Eles não vão sentar sempre e tomar cafezinho e resolver a situação. Em muitas coisas, realmente, você vai ter uma batalha, vai ter uma relação um pouco mais adversarial. Né? Se você for analisar, inclusive, a jurisprudência do Supremo, em diversas situações você tem uma relação adversarial. No sentido de que o Supremo, por exemplo, declara uma norma inconstitucional, aí vai lá o Congresso Nacional, dias depois, e muda a Constituição, porque aquilo que era inconstitucional passou a ser a própria Constituição. Então, essa relação você sempre teve. O problema é que nós temos um ingrediente agora, sobretudo nos últimos 4, 6 anos, assim, que essa relação ficou ainda mais tensa. Né? Você tem uma forma, digamos, um pouco mais proativa do Supremo Tribunal Federal e também essa relação acabou ficando um pouco mais intensa. Será que essa tensão pode caminhar por uma ruptura? Não. Não? Eu acho que essa tensão é justamente para evitar uma ruptura. Eu analiso de uma outra forma diferente. Eu não consigo ver uma ruptura pautada numa atuação do Poder Judiciário. Isso aqui, historicamente, você nunca viu isso, você não tem qualquer precedente relacionado a isso. O que eu vejo é que ele está tendo uma atuação, vamos assim dizer, proativa, no sentido muito mais de evitar que haja qualquer forma de ruptura, pelo menos a forma como eu vejo. Proteger a Constituição, no caso. Eu costumo falar, Rodrigo, que o Supremo ele foi desenhado para ser o guardião da Constituição. Nos últimos 4 anos, no entanto, ele tem sido, na verdade, o soldado da Constituição, sabe? Você tem basicamente uma pessoa lá que encarnou esse papel, que é o Alexandre de Moraes, e Sim. Ele tem uma atuação bastante proativa, mas eu vejo isso no sentido de ser um soldado da Constituição. É crítico isso? Claro que é. É problemático? Toda forma de ativismo é problemático. Vai depender qual que é o propósito disso, entende? Se for esse propósito, pacificou o Brasil, solucionou essa situação, tudo isso que estamos encontrando agora, continuar, aí eu vejo um problema. Agora, enquanto for esse propósito de preservação da democracia, preservação das eleições, respeito às eleições e tudo que está acontecendo no Brasil aí, eu já acho que consigo justificar tudo que está acontecendo. Mas esse ativismo do judiciário não se deve à falta dos outros poderes, assim? Total. A gente tem que analisar, Rodrigo, que o Brasil está completamente disfuncional. Né? As instituições estão funcionando de uma forma um pouco estranha, vamos assim dizer. Quem deveria carregar, por exemplo, os inquéritos que estão acontecendo, inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, deveria ser o próprio PGR. Né? E o PGR se omitiu ao longo dos últimos 4 anos. Se omitiu ao longo dos últimos 4 anos. O Poder Legislativo, em muitas ocasiões, também se omitia. De vez ou outra metia uma nota de repúdio, né? Rodrigo Maia adorava fazer isso, né? Vai lá e emite uma nota de repúdio. Então, como você tem essa disfunção das instituições, o último bastião, vamos assim dizer, no sentido de tentar preservar o que está acontecendo, ou de evitar uma ruptura, acaba sendo o Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo sim que tem toda essa disfuncionalidade entre as instituições, e é justamente por isso que acontece. Cara, assim, eu concordo. Você fala, tá muito transparente mesmo, até porque quando você fala o nome de cada órgão responsável por cada atuação e você percebe que ele não faz a sua função com afinco, né? Não vamos falar que eles não estão fazendo, mas... Não estão fazendo não, mano. Poderiam estar fazendo com mais intensidade, cara. Mas aí eu entro numa parte que eu acho que às vezes é aquela pecar pela omissão do que pela ação, que é errado da mesma forma. Mas quando você põe, por exemplo, e a gente entendendo que o Alexandre de Moraes vem realmente mostrando a sua vontade em mostrar um trabalho, em defender com muita força, e de forma, cara, eu percebo, não é que ele não deveria estar fazendo, mas eu acho que ele fica mais em evidência por querer mostrar a força e o poder que ele pode usar, do que em resolver o ato da melhor maneira possível. Sabe? Quando ele vira e faz as determinações, cara, de um modo muito mais duro do que eu imagino que seria o necessário.
Ou não é isso. Ele tem realmente que mostrar sempre que ele pode usar a força máxima. Porque eu não vejo ele defendendo. Eu vejo ele impondo. Sim. Essa é a minha postura, vendo o Alexandre Moraes agindo da forma que ele age. Então vamos lá. Eu comecei falando que não existe vácuo de poder, né? E agora volto a essa concepção. E quero relembrar também o que eu acabei de falar, no sentido de que as instituições estão funcionando de forma disfuncional. Tá. Dito isso, não vai ser entregando flores, por exemplo, que você vai resolver uma situação dessa. Entende? Não vai ser dando abracinho, emitindo nota de repúdio que você vai evitar uma situação dessa. Ele foi além em algumas situações? Foi. Isso aqui eu não vou discutir, tá? Mas eu quero analisar, quando você analisa a relação entre o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, sobretudo o poder judiciário e o poder legislativo, você tem duas grandes teorias que vão falar isso. A primeira eu vou chamar de procedimentalismo, tá? Basicamente estou perguntando, qual que é o limite da atuação do poder judiciário? Até onde o poder judiciário pode ir para preservar a Constituição, certo? O procedimentalismo, Robertinho, ele é mais contido. Isso quer dizer o quê? Que o poder judiciário só vai poder atuar em situação de preservar a democracia. Certo. Quando você fala na outra, é chamada de substancialismo. A primeira é mais alemã, a segunda é mais relacionada ao direito americano. Nessa ideia do substancialismo, o poder judiciário ele tem mais poderes. Ele iria além. Entende? Então, por exemplo, se você analisa numa situação de que é o Supremo Tribunal Federal que permite que pessoas do mesmo sexo podem se casar, isso você consegue justificar pelo substancialismo, dificilmente pelo procedimentalismo. Se você fala que é o Supremo Tribunal Federal que vai decidir se você pode ou não pode colocar crucifixo em repartição pública, isso você justifica pelo substancialismo, mas não pelo procedimentalismo. Pois bem, isto posto, as duas correntes vão falar que é legítimo que um poder judiciário vai além, entende? No sentido de preservação da democracia. É a sua própria existência que ele está preservando. Então, nesse caso, você, digamos, legitima uma atuação mais ativista do poder judiciário no sentido de preservação da própria democracia. O Alexandre de Moraes, quando ele vai além, vou pegar um exemplo muito claro. Quem deveria afastar, se fosse o caso, o governador do DF, não era o STF, era o STJ. Entende? Sim. Quando ele vai lá e o próprio Alexandre de Moraes afasta, e foi de ofício, viu? Porque o que foi pedido para ele foi outra coisa. Quando ele vai lá e afasta, é um exemplo claro que ele está sendo ativista, mas no sentido de preservação da própria democracia. Então você vai ter a necessidade dessa, digamos, de pegar esse poder e associar tudo a uma única pessoa, vamos assim dizer, concentrar o poder nas mãos de uma pessoa, de mão de um órgão, no sentido de que você está precisando sobreviver. Você está no sentido tentando preservar a sua própria existência. É por isso, portanto, que eu consigo legitimar essa atuação do STF, embora, repito, se estender, começa a ser perigoso. Mas a partir do momento que ele está tentando preservar a sua própria existência, me parece completamente justificável até mesmo o plano das ideias, até mesmo o plano da doutrina. Entendi.